pergunta que eu queria fazer é para a doutora Verusca e depois eu vou perguntar para cada uma de vocês. A autoestima interfere em problemas psicológicos como depressão, pânico e outros? Sim, olha, Jaque, a importância da gente estar sempre pra cima, feliz, buscando coisas que agradem. Isso interfere diretamente no nosso ritmo, na nossa forma cognitiva, no nosso dia a dia. A negatividade, a forma negativa de sempre estar se queixando de alguma coisa, faz com que você reaja de forma negativa, seu corpo reage de forma negativa. As suas emoções, elas comandam como o seu corpo vai ter saúde ou não. Grande parte das pessoas que têm doenças psicossomáticas ou doenças que até aumentam muito mais do que uma questão psicossomática, vem de negatividade. Pessoas que são pesadas negativas, estão sempre reclamando. Você sabe, eu vou colocar até uma coisa interessante aqui, já, que eu acho até importante de colocar. Eu não consigo ter flores, plantas no meu consultório, naturais. Elas morrem em algumas horas. Uau! A negatividade, os problemas das pessoas fazem com que até as plantas, elas vão... É impressionante. Você não é místico não, viu? Não. Doutora Verusca é cristã também, viu, gente? Você não é místico não. Gente, é realidade, né? Por quê? Porque você está passando ali, né, uma tristeza, uma sensação, um sentimento, e tudo isso, ele contamina o ambiente. E os animais ficam doentes, dizem Os também, animais, né? é muito comum você ver animais, às vezes acontece de paciente levar animal para o consultório e eu digo, olha, ele acaba absorvendo o seu sentimento, assim como as plantas absorvem, o ambiente absorve. Quantas vezes a gente entra no ambiente e sente um incômodo, porque às vezes tem uma pessoa ali que é negativa demais, né? E veja, foi bastante interessante você colocar, gente, não tem nada de esoterismo, não tem a ver com emoção. Se a gente tiver um grupinho ali dando risada, vocês vão chegar rindo e nem perceberam. Porque você se contagiou. Já tem isso até na Bíblia, se fala sobre a inveja. A inveja, ela existe e ela é perigosa, né? Ó, eu quero continuar esse bate-papo conversando com as três, mas antes, vamos dar uma olhadinha do que aconteceu com elas no Renovação. Roda o VT. Histórias, 3 destinos. Os últimos anos foram intensos para Eliane, Maura e Eliana Cristina. Eliane não sabia o quanto era forte até descobrir que estava com câncer. Ela fez mastectomia e durante o tratamento perdeu alguns amigos para a doença. Maura voltou a estudar. Descobriu que tinha direitos e lutou por eles. Está na faculdade, vai se formar no ano que vem. Eliana Cristina travou durante anos uma luta silenciosa e solitária com ela mesma. Ela tem depressão. A doença roubou durante longos anos o brilho dos seus olhos e deixou marcas no seu corpo. Foi na fé que Eliana encontrou forças para lutar pela vida. Foi com lápis e papel que Maura mudou a história da família. Eliana pediu ajuda. À medida que essas mulheres iam sendo renovadas pelo Renovação, nós também estávamos sendo modificados com suas histórias. Com Eliane, aprendemos sobre fé. Maura é para nós exemplos de mudança por meio da educação e de luta pelos direitos civis. Eliana Cristina nos ensinou sobre compaixão. É nosso exemplo de luta diária de superação. Eliane se reinventou, mudou de profissão, transformou a doença em uma bandeira e hoje faz campanha de conscientização sobre câncer de mama e de pêssego. Maura se forma em serviço social no ano que vem e pretende prestar concurso público. Eliana Cristina voltou a sorrir. Todos os dias, ela vence a si mesma e sonha em voltar o quanto antes ao mercado de trabalho. O Renovação se orgulha de ter feito parte da vida de cada uma dessas mulheres. Que charme, hein? Olha, as histórias de vocês são lindas. Vou começar pela Eliane. Quando que você participou do Renovação? Foi 2013.
14, o ano passado, quando eu descobri. Assim que eu descobri. Ele já tinha te entrevistado aqui pela sua profissão já há algum tempo e a própria Wanderleia narra que algumas coisas mudaram para você. Quem é a Eliane hoje? Não só depois do Renovação, mas depois da vitória. Depois de tudo que eu passei, né? Tudo junto, né? Eu falo que tudo que nasceu em mim de novo, eu sou uma nova pessoa. Desde o cabelo, né? Que nasceu totalmente diferente, mais cacheado, a cor veio diferente. Como eu renasci. Eu não vou falar que eu sou fênix, porque eu prefiro ser a águia. Como a Bíblia diz, né? Eu sou uma nova pessoa hoje, porque assim, o que eu passei, e a Bíblia fala que existem tesouros que nós só encontramos no meio do escuro. Lá, e eu trouxe até a Bíblia para estar mencionando essa parte, porque é uma coisa que Deus me incomodou muito, para que as pessoas entendessem que as coisas que acontecem com a gente não é porque Ele quer. Né? Nós temos a responsabilidade nossa de cuidar do nosso corpo, porque a Bíblia já fala que o corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então a nossa obrigação é o quê? Cuidar da gente. Então eu fiquei um ano com o câncer de peixe em mim, sem procurar ajuda, e quando eu procurei já era tarde demais. Mas eu encontrei um tesouro valiosíssimo em meio a essa escuridão que eu passei. Né? E o tesouro que eu encontrei foi estar mais perto do Senhor, foi saber que a minha vida, tudo eu dependo de Deus hoje, tudo eu dependo de Deus. Eu sou uma nova criatura mesmo, porque a doença é estranho quando eu falo assim que o câncer me trouxe saúde, que é estranho. E eu sou uma nova pessoa hoje. E qualidade de vida, tudo. Meu coração, a minha visão, o meu comportamento, o amor que eu sinto é um amor diferente pelas pessoas, pelo próximo. Porque se eu passar por tudo isso, nesse moedor, e eu sair a mesma Eliane de antes, algo muito sério está acontecendo comigo. Então, tudo que eu vivi, o Renovação entrou na minha vida, assim, de surpresa, e a amizade que eu nutri com a Wanderleia, né, e o amor que eu sinto por essa casa, né, aqui, por vocês, pode falar, gente, porque tá aparecendo, mas não é que é verdade, é real. Sua casa. Tá, isso aqui tornou minha casa. É a sua casa. Né, eu falo, nós somos irmãos, a gente está no mesmo. E você teve a coragem de participar, gente, da sua vida, né? Eu vou voltar já a falar com você, né? Expor a sua vida, de fato. Eu queria perguntar para a Eliana agora, a gente sabe que você tinha tido algumas quedas, não foi, Eliana? Algumas coisas haviam acontecido. E depois do Renovação, o que mudou? Você teve que operar de novo, né? Conta um pouquinho pra gente. Há pouco mais de um mês eu tive que refazer uma cirurgia, né? Por isso que eu tô assim. A minha participação no Renovação, eu até estava vendo essa imagem, só quero muito chorar, porque o que a doutora falou acontecia muito comigo. Eu era uma pessoa extremamente queixosa. Desculpa. Imagina. Extremamente negativa, nada estava bom, nada prestava. Você enfrentava uma depressão? Muito forte, de muitos anos. Um pânico, assim, terrível, que me aprisionava, assim, por anos. Um tratamento após o outro, sem efeito, sem resposta medicamentosa. E eu digo assim, que o programa me deu uma coisa que eu queria tanto, que era me sentir cuidada. Talvez eu até fosse e não enxergasse, mas o programa me fez ter isso palpável, real. E quando eu cheguei e fui abraçada por todos, né, desde o motorista, a produção, a Wanderleia, beijo, bom descanso aí nas suas férias. E eu fui sentindo isso, e isso foi me mostrando que eu sou muito além da depressão, eu sou muito mais que a minha tristeza. Eu sou muito mais do que janelas e portas fechadas. E eu tenho vida, gente, eu tô viva. E eu não enxergava isso. Eu desejava diariamente a morte. Isso para mim é muito triste falar. Não me agrada em dizer isso, porque hoje eu desejo intensamente viver. Eu quero vida, eu quero respirar. Hoje eu sou diferente porque... Tô aprendendo, tá, doutora? Mas eu sou muito menos queixosa. Tô sendo mais grata. Tô sendo mais grata com as pessoas à minha volta. Estou reconhecendo melhor isso. Estou diferente com a minha família, que me incomodava muito. Eu era distante da minha família e achava o oposto, né? E eu descobri que, a começar de mim, né? E hoje eu consigo já abrir janela. Estou lutando um pouquinho com a porta, mas uma hora chega, né? Mas muitas coisas mudaram, né?
o físico trouxe muita diferença ao meu interior. Eu vou perguntar para a Maura um pouquinho da história dela, mas eu vou pedir para a doutora guardar os depoimentos, que daqui a pouco eu vou pedir. Infelizmente o nosso tempo é pouco, né? Mas eu queria uma síntese do que a senhora está entendendo disso tudo, doutora Verusca. Maura, você também, assim como as Elis, dividiram e participaram a gente, você participou, gente, de um momento da sua vida. Estava me falando que agora no final do ano que vem se forma. Conta um pouco para a gente do que o Renovação mudou para você. Então, no período que eu mandei a carta, eu estava passando por um sofrimento muito forte. Foram períodos diferentes, o momento que você mandou a carta e o momento que você foi atendida. Quando eu mandei a carta, minha filha estava pequena, agora ela está com 7 anos. Também tinha sido abandono por parte do companheiro. E eu mandei uma carta muito chorosa mesmo, com a alma mesmo em prantos. Quando a Wanderleia chegou... Que foi quase 4 anos depois da carta. Quase 4 anos depois, eu estava já fazendo faculdade e mesmo assim valeu muito a pena. Porque, como ela falou, eu me senti amada, né? O programa foi lá, né? A Wanderleia é um amor de pessoa, os câmeras, todo mundo... me fizeram sentir, né, importante. Isso é muito bom, porque de fato eu sempre fui muito sozinha, né? Graças a Deus me deu os meus filhos, que também me fazem companhia. Você já tinha conseguido seguir quando o Renovação chegou na sua casa, Sim. Mas ainda assim, o Renovação, como diz a Wanderleia, escreveu um capítulo importante, né? Exatamente, um novo capítulo e me proporcionando muita alegria também, né? De poder ter ficado aqui com vocês, ter participado do programa, também foi para mim motivo de muita alegria. Delícia. Doutora Verusca, são 3 mulheres diferentes, com 3 histórias diferentes, mas que têm algumas coisas em comum e a gente percebe isso. Fala um pouco do que a senhora percebe. Olha só, é muito interessante, né? Nós encontramos, não só nessas histórias, mas em muitas histórias onde você entende um processo de depressão, um processo de tristeza, de mágoa, de decepção. A gente às vezes não tem noção como essas coisas destroem a gente, destroem o nosso sentimento, né? Eu entendo e imagino que de alguma forma as 3 foram atingidas no seu sentimento. E as 3 ficaram marcadas com sentimentos muito de tristeza mesmo, por alguma coisa. E de alguma forma isso foi trazendo um desgaste emocional. E que interessante, como Deus é maravilhoso, né? Porque utilizou de um marco importante como início de uma nova história. Vocês são batalhadoras, vocês conseguiram fazer de um processo de tristeza, quando viram no que se tornou, vocês tiveram uma força, uma energia suficiente para dizer, eu vou mudar essa história. E trazer isso para um final de ano, para quem está em casa assistindo já, que é muito importante. A gente está caminhando de novo para um finalzinho de ano. Hoje é dia 23 de dezembro, a gente tem poucos dias para esse ano. Então, o que eu quero que, de repente, quem está em casa, é que se espelhe nessas histórias e pense qual é o ponto que me emperra. O que é que está fazendo com que eu freie o meu desenvolvimento, as bênçãos que possam vir para a minha vida, o milagre que eu possa alcançar, a situação que eu posso vencer? Cada uma, de alguma maneira, foi encontrando através, né, de alguns recursos. Uma percebeu que era negativa, a outra percebeu que estava sozinha. Quer dizer, cada um foi conseguindo completar o que estava faltando de alguma forma. Ela com a faculdade, de repente ela percebeu que a negatividade não estava ajudando muito. Ela deve ter passado algum processo de chateação ou de mágoa. Então, tudo isso, quando você dá de cara com a situação, você para e diz, não, peraí, ou eu me destruo, ou me permito destruir, ou eu venço. Eu não quero morrer. E eu queria fazer uma outra pergunta para a doutora Verusca, porque eu tenho certeza que todas vocês passaram por isso. A cobrança de ser forte. Então, eu sei que a Eli é uma pessoa... ela já era vista como uma mulher cristã, uma mulher para cima. Então, ela já dividiu isso com a gente, que quando ficou doente, as pessoas esperavam uma fortaleza nela que em algum momento ela teve que se dar a chance de chorar e de falar, peraí, eu posso ficar triste um pouco. Servir a Deus não significa não ficar triste. Eu não sou infeliz, mas eu posso passar por tristezas. A Eliana, eu tenho certeza que muitas pessoas da família, os amigos, talvez virassem e falassem, mas depressão, doença de quem não tem o que fazer, doença de rico, tá inventando, não quer levantar, não quer abrir a janela, não quer trabalhar. Você dividiu com a gente que até de preguiçosa algumas pessoas te chamaram. A Maura passou por um momento extremamente difícil em que em algum momento ela teve que falar, eu vou me reinventar, eu vou voltar a estudar, o meu companheiro me abandonou, eu me basto, eu vou seguir com os meus filhos. Então, a cobrança que vem de fora das pessoas olharem e falarem, você tem que ser forte, também às vezes é muito intensa para nós mulheres, não? É interessante essa cobrança, Jaque, porque muitas vezes algumas das pessoas cobram porque elas não querem abraçar a responsabilidade do cuidar. Porque muitas vezes elas têm uma responsabilidade no cuidar.
Né? Por que não foi cuidado? Quem que está junto? Não que a responsabilidade seja unicamente, mas a gente divide. Nós somos melhores juntos do que separados ou sozinhos. Mas muitas das cobranças são por conta disso. A outra cobrança é que realmente nós criamos uma expectativa em cima de cada pessoa e nos esquecemos que somos seres frágeis. Quem é que não tem sensibilidade? Quem é que não é frágil? Quem que não chora? Até Jesus chorou. Né? Nós somos frágeis e a partir do momento que a gente assume isso, nos tornamos fortes. Porque a gente passa a ter domínio da nossa fragilidade e da nossa força. Você passa a ter equilíbrio com essas duas polaridades. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, também na tentativa de ajudar, Jaque, muitas vezes atrapalham. Se as pessoas soubessem o peso que a palavra tem, o peso que uma fala tem na vida de uma pessoa, ela pode enterrar ou fazer uma pessoa sobreviver. Então, para quem passa por uma situação como essa, não é porque você sofre de uma situação emocional e porque você não está vendo, porque quando a gente fala de uma doença orgânica, você está vendo taxas aumentarem ou baixarem, mas quando você fala de uma situação emocional, onde você não visualiza organicamente, muitas vezes, onde é que está a situação, é muito estranho para as pessoas imaginarem que uma chateação traz isso, uma mágoa traz isso. Se elas soubessem o nosso processamento emocional, como ele fica sobrecarregado com decepção e no que isso pode se tornar. Eu já vi gente perder dente por decepção afetiva e por depressão, já vi perder cabelo, já vi adoecer de câncer todos os dias, Jaque. Alguém toca lá no meu consultório, pelo amor de Deus, o médico mandou procurar terapia porque ele disse que agora é emocional, não tem o que fazer. Eu estou com um problema ósseo, estou com um problema de câncer, estou com um problema de saúde X, Y, Z. Todos os fatores emocionais, quando não são bem resolvidos, vão de alguma maneira descarregar no nosso corpo. Alguma coisa eu queria até fazer uma pergunta para a Eliana. A doutora Verusca, não sei se sabe, as meninas, eu não sei se assistiram. Uma das cenas de todos os anos do Renovação que mais me marcaram foi a conversa que a gente teve com a Eliane, quando ela estava com um lenço na cabeça. Acho que marcou todo mundo, a minha família, as pessoas que assistiram lembram bem dessa cena. E Eliane dividiu uma coisa com a gente, que eu acho que muitos de nós, principalmente as mulheres, vão se identificar. Às vezes a gente não quer ir pro culto porque não tem uma roupa que fica boa, porque o cabelo não tá legal. E você, não fiz escova, não vai dar para ir pro culto hoje. E você dividiu com a gente o que você aprendeu. Eu não acredito que Deus coloque doença em ninguém, mas Deus permite que algumas coisas aconteçam e nós, na nossa relação com Ele, podemos tirar, extrair o melhor disso. E eu queria que você contasse essa sua experiência um pouco mais pra gente, Eli. É uma situação assim, quando você se prende nessas coisas pequenas, né, você não sabe nem quem você é realmente. Então, assim, pela minha, digo assim, insegurança, pode não parecer, mas aquele complexo de rejeição era tão forte que eu precisava me autoafirmar de alguma forma. Era no meu cabelo. Eu tinha um cabelo, né, ondulados, não tão cacheadinho como nasceu assim, né, mas amei, tô amando assim. Mas assim, eu colocava desculpa em tudo que eu ia fazer. Então, assim, o nosso cérebro, ele tem uma autossabotagem, ele nos autossabota. Então, eu me autossabotava. Não, você não vai na igreja, por que você vai no culto agora? Só que esse cabelo, se todo mundo vai olhar pra você, vai olhar que o seu cabelo tá assim. Então, aquilo fazia eu entender, assim, não, é melhor ficar dentro de casa, amanhã eu vou. Semana que vem eu vou. Então, assim, quando eu colocava minhas forças em coisas tão pequenas, eu pude ver depois de todo esse túnel que eu caminhei, chegando hoje, o quanto que eu estava vazia, o quanto que eu era, as coisas supérfluas que aconteceu na minha vida. E eu depois, no sair do túnel que eu estou saindo agora, eu olho para trás e vejo o tanto que foi bom Deus ter me permitido passar por tudo isso, porque o amor dele foi tão grande sobre a minha vida, porque se ele me permitiu passar por isso é porque ele sabia que eu tinha forças para vencer. Então, ele conhece cada filho que tem. Então, ele não iria me permitir passar por uma coisa se ele soubesse que na metade do caminho eu fosse entregar as armas e não querer lutar mais. Então, assim, eu cheguei no final, eu tô chegando no final, minha última sessão de Reception é dia 5 de janeiro, depois de 18 sessões. Depois das 8 sessões de quimioterapias que eu fiz. Então, assim, eu tô vendo a luz no fim do túnel. Só que assim, mesmo caminhando nesse túnel escuro, eu sempre tinha uma luz que me acompanhava, que era a presença do Senhor Jesus na minha vida, que ficou tão forte, é tão nítido hoje, que aonde eu chego, as pessoas sentem a presença do Senhor na minha vida. E onde eu chego, eu vou fazer a diferença onde eu estiver.
Porque se Deus me permitiu passar por isso, meu corpo arrepia. Mas é o que eu sei, que eu preciso do Espírito Santo, ele está aqui. E isso tá... Deus está contente com essa situação. A sua relação com Deus se tornou mais intensa, muito né? Muito intensa. É interessante, né, Verusca, num momento de dificuldade, onde ela podia desistir, podia até se virar contra Deus. Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Foi exatamente o contrário, né? Se todos os problemas que nós enfrentássemos na vida, parássemos um pouco, olhássemos no espelho, Jaque, e questionássemos o que eu posso fazer agora para melhorar. Porque muitas vezes a gente se acomoda na queixa, na reclamação, né? E quando a gente passa a ver além disso, é muito mais fácil a gente chegar em algum lugar. Para você que está em casa e às vezes fica reclamando, no que vai te ajudar? A reclamação vai te ajudar de alguma forma? Não vai. Então, por que não ver a solução? Qual seria a solução disso? Qual seria o caminho? Qual seria o projeto que você pode elaborar para conseguir alcançar algum resultado? O problema é que a dor acontece, você fica girando como o cachorro correndo atrás do rabo, dentro da própria dor. Eu vejo assim, cada reclamação, cada murmuração que a gente faz da gente mesmo, das situações, é como se fosse um peso que a gente coloca na nossa balança. E cada murmuração que a gente faz, porque eu era assim, eu reclamava, eu questionava, eu tinha uma relação assim, que eu queria atenção toda para mim, só que às vezes as pessoas não davam, supriam aquilo, e aquilo me frustrava, porque eu achava que todas as pessoas tinham que me amar. Só que não é assim, as pessoas têm o direito de não gostar da gente. Então, toda vez que eu reclamava pro meu marido e chorava, eu colocava um peso na minha balança. E foi chegando uma hora que eu não conseguia andar mais. Que eu me senti tão pesada, que era tanta murmuração. E toda vez que a gente murmura, a gente impede Deus de agir na vida da gente. É interessante que a gente que decide o quão leve nós seremos. E eu queria perguntar isso agora para Eliana. Você relatou desde o começo do Renovação que você... É interessante porque você teve motivos, né? Foram uma série de situações que aconteceram e que, de alguma maneira, fez você olhar e falar, nossa, mas na minha vida as coisas só dão errado. Mas como é que é decidir que agora as coisas vão dar certo? Eu tenho uma grande amiga que tem depressão e ela me conta, nesse processo de tratamento, que abrir a janela não é a coisa mais fácil do mundo. Às vezes eu ligo pra ela, né? Eu falo, ei, já abriu todas as janelas? Aí ela, hoje eu não consegui. Vamos lá, vamos no telefone, vamos abrir as janelas. Porque não é a coisa mais fácil do mundo. Quando a gente tá triste, a gente quer ficar no quarto fechado, de pijama, dormindo o dia inteiro, se puder. Conta um pouco pra gente como é que é esse processo que você está vivendo agora, que eu acho que é um processo de libertação, né? Verdade. Já que eu tenho um problema muito sério, muito grave com a minha janela. Porque eu tenho uma tia que passa à frente da minha casa, abre essa janela, essa casa precisa respirar. E eu acho aquilo assim, vontade de falar, tia, mas eu não quero abrir a janela agora, deixa ser o meu momento. Mas eu já consigo abrir a janela da sala, a porta de trás, a porta da frente. Então, assim, é uma libertação, assim, inclusive física. Né? Porque a doutora colocou muito bem que, eu repito o que eu disse antes, a família é fundamental na depressão. Mas a família se exime muitas vezes por não saber o que fazer, não por não querer fazer. Então é muito mais fácil você deixar, ela é mal-humorada, ela fica emburrada, ela não conversa, ela se isola, do que você ir lá. Entendeu? Então, assim, eu acredito que é por não saber o que fazer. Você quer ajudar e não sabe como. Eu tenho até essa pergunta para fazer para a doutora Verusca. Eu sei que as pessoas reagem de maneiras diferentes. Essa minha amiga especificamente, eu passei uma época em que eu ia todos os dias praticamente, na época em que a depressão estava intensa, eu ia praticamente todos os dias na casa dela. Não, vamos sair, vamos passear, vamos fazer isso, porque isso fazia bem para ela. Tem gente que gosta de ficar um pouco mais na sua. Como saber de que maneira ajudar, pensando especificamente na depressão agora, doutora? É muito importante a gente entender qual é o perfil da pessoa, né? Tem pessoas que têm um perfil que gostam muito mais de estar numa situação já isolada, gosta de estar no quarto, isso é uma coisa. Outra coisa é um processo depressivo, que é uma doença que te incapacita de estar no meio de pessoas. Estar no meio de pessoas te tira força, te aborrece, você está sensível à situação, então você se fecha. Quando você se encontra nessa situação por uma doença, é muito importante que alguém perceba que aquela pessoa ela não está dentro de um comportamento natural. Tem algum comportamento ali que está desconectado. Opa, tem alguma coisa errada ali. É muito importante que alguém faça essa leitura. Como as famílias hoje correm muito, trabalham muito, fazem muitas coisas, às vezes não se acompanha essa vida. Então a pessoa vai adoecendo devagar. E quando a pessoa vem se dar conta, já está grave demais.
É muito importante que alguém faça essa leitura e tente tirar realmente essa pessoa, tente distrair essa pessoa, mostrar novas situações, fazer com que aquela mente trabalhe de uma outra forma. Às vezes aos poucos, não precisa colocar essa pessoa num trem, né, gente? Vamos aos poucos, né? Sim, é claro. Gradativamente, tem que ser muito devagar. A gente precisa entender que o isolamento, ele se faz necessário, muitas vezes, por conta da doença. Você sabe que eu tô lembrando que um dia a gente teve que voltar de metrô, né? E pra eu avisar ela que não ia ter carro pra voltar, eu falei, olha, hoje a gente vai voltar de metrô, amiga. Por isso que eu falei do trem. Mas a gente tá lá, a gente tá junto, a gente tá ajudando, porque a pessoa tem que voltar à vida normal e às vezes nem a terapia ela consegue. Quando a gente está dentro de um quarto fechado, com luz apagada, nós estamos fazendo com que a mente ela não tenha muita referência de percepção auditiva, visual, sinestésica, você não tem referência, ou seja, a sua mente fica limitada numa frequência muito baixa de produção elétrica. Quando você dá estímulo, o estímulo faz você se desenvolver, aprender, enfim, ele faz com que você avance. A mesma coisa quando se trata de uma educação infantil, de uma criança. Uma criança precisa brincar, porque ela precisa de estímulos diversos para se desenvolver. Agora, no fator depressão, onde você tem uma doença que te incapacita, você precisa tentar sair daquilo. Tem pouquíssimo tempo, infelizmente, mas eu quero perguntar para a Maura, para a gente finalizar. Maura, quais são os seus planos para 2016, para o seu futuro? De todas as meninas, você foi a que a gente encontrou em um melhor momento, né? Porque a Eli estava doente na época, a Eli estava passando por um processo de depressão. Você, é lógico que precisava de cuidados, mas você já tinha superado. Sim. Mas quais são os seus planos para o ano que vem? Você se forma, né? Eu pretendo, ao momento que eu me formar, ficar numa ONG, né? Que é onde você normalmente é chamado rápido para trabalhar. Mas pretendo pleitear a carreira de servidora pública no serviço social. Porque é aquilo, né? É seguro, né? Você não é mandado embora, tal. É isso que eu pretendo para crescer como pessoa e como profissional, também para fazer a diferença na minha família, com os meus filhos. Que pena que eu tenho que encerrar, doutora Verusca. 2016 está aí. Qual o recado, não só pra gente que está aqui, eu me incluo junto com elas, mas para todos que estamos assistindo? Eu sei que ele vai deixar uma palavra também rapidinho, por favor. Olha, o que eu gostaria muito é que as pessoas realmente fizessem uma avaliação do seu ano e ficassem observando o que foi que faltou. E se você está emperrado por qualquer motivo emocional, principalmente mágoa, está na hora de desistir disso. Está na hora de você perdoar. Porque a pessoa acha realmente que não perdoando, ela está prejudicando outra pessoa. E olha, gente, não está. A mágoa te prejudica. Se você quer começar uma cura, né, internamente, comece perdoando. Porque aí você consegue ficar leve. E a leveza te faz ter vida. O peso te faz adoecer. Quem quiser entrar em contato, doutora Verusca? Olha, eu tenho o WhatsApp, então o WhatsApp é 98249-0073, para quem quiser, 011 São Paulo. E eu tenho um canal no YouTube com o objetivo de tentar orientar as pessoas de diversos temas. E o tema que eu coloquei, inclusive, nessa semana é quais são as pessoas que emperram a sua vida. Principalmente para você que está se relacionando, está namorando. Essa pessoa está emperrando a sua vida? Se no namoro isso já está acontecendo, então está na hora de rever isso. O canal do YouTube tem um objetivo, na verdade, de ajudar as pessoas, ajudar quem lida com pessoas. Então tem diversos temas. É só se inscrever que a pessoa acompanha. Muito obrigada. Volte muito em 2016. Maura, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Um ano maravilhoso para você. Eli, Deus te abençoe. Um ano maravilhoso para você também. A Eli agora também é personal organizer. Que chiquérrima. Ela vai dar uma palavra rapidinho. O telefone para quem quiser entrar em contato é o 0 operadora 119-8194-8930. Rapidinho, Eli, que eu tenho segundos. Esse ano de 2015, se foi difícil para você, passou na escuridão, tudo, a palavra de Deus para você, para começar o 2016 cheio da graça do Senhor. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Onde é que está essa passagem? Isaías 45:3. Eu vou já finalizar complementando então a palavra da Eli. Vocês sabem que esse ano eu dividi já algumas vezes essa palavra, mas é que essa palavra me encantou tanto. Às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes, mas em algum momento algo salta aos olhos. E essa passagem que eu quero dividir com vocês, eu já dividi no ano de 2015. Inclusive foi a minha amiga Jaqueline que me deu essa palavra, me passou essa palavra. E eu ainda estou meditando nela, que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 20. E diz assim: o que atenta prudentemente para a palavra achará prosperidade, e o que confia no Senhor será feliz. Eu quero fazer uma pergunta, e eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. A Eli, a Maura, a doutora Verusca, o
nós dependemos para ser feliz. Se você depende da sua saúde para ser feliz, você pode se decepcionar a qualquer momento. Se você depende do seu emprego para ser feliz, você pode se decepcionar a qualquer momento. Se você depende do marido ou da esposa, do namorado, da namorada, de uma pessoa para ser feliz, você pode se decepcionar a qualquer momento, e vai, porque os homens sempre nos decepcionam. Se você acha que você é suficiente para realizar todos os seus sonhos e você acha que você depende de você, você faz do braço da carne a sua força, você também vai em algum momento se decepcionar. Nós só conseguiremos ser felizes plenamente se a nossa confiança estiver em Deus. Porque aí pode vir doença, pode vir decepção com alguém, pode vir o problema que for. Ai, tá amarrado, não vai vir doença, não vai vir problema para mim. Ei, a Bíblia fala que o sol nasce para justo e para injusto e que a chuva cai sobre o telhado do bom e do mal. Significa que para qualquer um de nós, a depressão, um problema, algo errado, uma injustiça, uma doença pode acontecer sim. Nós esperamos, é lógico que não, mas e se acontecer? Se acontecer, a gente vai dar a volta por cima. Sabe por quê? Porque a nossa confiança não estava em coisa, em situação, em pessoa nenhuma. A nossa confiança estava em Deus, e assim nós vamos ser felizes. Talvez é lá na escuridão que você vai encontrar o seu tesouro, como disse ele.